Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos à nossa leitura diária. Nossa leitura diária de quarta-feira, livro de São João, capítulo 17, do capítulo 14 ao 23. Vamos fazer essa leitura? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, eu também, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Palavra de Deus, que tem como título dessa leitura diária hoje, a oração para fortalecimento dos discípulos. Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho hoje em um momento precioso, um momento precioso da vida de Jesus para com os seus discípulos e para comigo e para com você. A oração que Jesus fez pelos seus discípulos, registrada no Evangelho de São João, no capítulo 17. Esse capítulo é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E aí os versos 14 ao 23, que nós lemos, eles nos revelam um profundo clamor do Mestre, um pedido direto de Jesus ao Pai, e não apenas pelos que estavam com ele naquele momento, mas estendida essa oração a mim e a você, sim, porque ele fala a todos os que no futuro, aqueles que creriam no seu nome. Isso inclui nós nessa oração. Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam tempos difíceis. Já temos falado isso, essa lição corre em torno disso. E ele mesmo estava prestes a ser julgado, injustamente, condenado, levado à cruz. Então eles seriam perseguidos, odiados pelo mundo, tentados a desistir. Por isso, antes de tudo isso acontecer, Jesus não lhes deu simplesmente conselhos práticos, não elaborou estratégias humanas, não. Jesus orou e o que foi que Jesus pediu ao Pai? Nós vemos no texto em que nós lemos ali que em primeiro lugar, Jesus orou por proteção para mim e para você, porque Jesus orou ao Pai e ele disse: não, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ele não desejou que os discípulos fossem removidos das dificuldades, não, tirados desta terra, desse mundo, do convívio da sociedade, não, mas que fossem fortalecidos e protegidos no meio da dificuldade, no meio da sociedade, no meio do mundo, trabalhando, vivendo, estando nessa terra. E isso nos ensina que a oração não é apenas uma fuga, não, mas a oração é uma fortaleza. Jesus orou para que nós, os seus seguidores, fôssemos guardados em santidade enquanto ainda vivemos nesse mundo. Em segundo lugar, Jesus orou por santificação. Lá no verso 17 nós lemos, Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o fortalecimento que Jesus pediu ao Pai não era
não era apenas físico ou emocional, não, mas espiritual. Ele desejou, sim, ele desejou que os seus discípulos fossem transformados, moldados pela palavra, vivendo uma vida que realmente refletisse o caráter de Deus. É por meio da palavra que nós somos lavados, é por meio da palavra que nós somos fortalecidos, é por meio da palavra que nós somos preparados para enfrentar o mundo. E por último, Jesus pediu unidade. Ele fala lá no verso 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Jesus queria unidade, Jesus queria que nós estivéssemos ligados a Ele, entronizados nele, juntos dele. Então, em tempos de provação, o inimigo sempre tentará semear divisão, desânimo entre os irmãos. Jesus sabia disso, por isso ele pediu que a unidade entre os discípulos fosse tão íntima e verdadeira quanto a que existe entre Deus e o seu Filho Jesus Cristo. E essa unidade seria um testemunho poderoso ao mundo de que Jesus é realmente o enviado de Deus. Meus irmãos, ao olharmos para essa lição de número 12, do julgamento à ressurreição, nós perceberemos que os discípulos passaram por um tempo de profunda tristeza, medo, confusão, mas nós também veremos como a oração de Jesus por ele e por nós foi eficaz, porque depois da ressurreição, fortalecidos pelo Espírito Santo, eles foram transformados em testemunhas ousadas e fiéis. Sim, também isso é conosco diante das dificuldades, das lutas, das perseguições da nossa vida cristã. Nós podemos nos lembrar dessa oração de Jesus. Ele continua intercedendo por nós. Leia lá o livro de Romanos 8:34, e o seu desejo é que sejamos guardados, santificados e unidos pelo seu nome, pela sua palavra. Portanto, que nessa lição que nós estaremos estudando até domingo, possamos aprender mais sobre esse caminho que vai do julgamento à ressurreição, sim, de Jesus Cristo, e que o nosso coração se encha de esperança, sabendo que o Mestre orou, e a palavra de Deus diz que Ele continua intercedendo por nós. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis ao Pai, ao nosso favor, pelo nosso fortalecimento, pelo nosso crescimento, para nós nos mantermos firmes na fé em Cristo Jesus. Fique com essa palavra, medite na palavra, leia a lição, e amanhã estaremos com mais uma leitura diária dessa lição, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.